Boa noite a todos. Então, vamos começar, né, o sermão do Raie, do Daiá. Primeiro, a monja Ângela Miolo, do Templo Monshin. Indo para o ofício na primeira parte da noite, eu me refugio e reverencio com um coração sincero o Buda vida na região do Ocidente ocidental, o oceano da sabedoria e voto de Amida é profundo, amplo e sem fronteira. Aqueles que ouvem o nome e aspiram a nascer, todos eles, sem exceção, alcançam aquela terra. Eu fiz uma tradução aqui na hora do inglês. Esse é um hino do Chantal, ou de Oraison. Quem estava aqui ontem, ele foi cantado, né? A gente cantou Oraison. E esse livro aqui é uma tradução dessa liturgia, né, para o nascimento, assim, traduzido, que é compilado pelo Chantal. Então, é uma tradução que o professor Inagaki fez lá no Japão, e aí tem a parte em inglês está vibrando um pouquinho, estou ouvindo um barulho dentro. Muito perto. Bom, boa noite. Tem muitas pessoas aqui que eu não conheço, talvez eu não conheça também. Eu sou a Ângela, lá do Rio de Janeiro. Tem um templo lá no Rio de Janeiro, para me apresentar só um pouquinho rapidamente. Tem um templo lá no Rio de Janeiro chamado Monshindi, que foi construído já há 20 anos. Esse ano vamos celebrar 20 anos da construção do Monshindi. Não fica localizado no centro do Rio de Janeiro, fica um pouquinho afastado, e é bem bucólico assim, o cenário, porque é no meio da mata, né, de um sítio, na verdade, que ele construiu dentro de um sítio. Então, é muito interessante também, porque ele é todo de vidro, então você vê a natureza, se sente quase como um aquário, assim, você vê, ele já está vibrando. Eu estou ouvindo todo. Bom, não sei, já foi o retorno, chama retorno. Eu conheço o retorno do Bodhisattva, né? O retorno do sol, aqui é novidade.
Queria falar sobre esse tema, dois temas assim que eu acho que estão ligados. Acho que melhorou. Obrigada, Jonas. Vou tentar falar um pouquinho sobre esses dois temas. Um é confiança e gratidão. São importantes, assim, de Oda Shinshu. Acho que eu vou falar sem microfone. Posso tentar. Confiança e gratidão. Eu considero assim que são dois temas, agora tá bom, importantes de Oda Shinshu. E para entrar nesse tema, vou começar falando assim sobre o que é o ponto de partida assim, no budismo, né? Ok, tá bom. Agora tá bom, né? Tá bom. Segundo um sensei, Shinran Shorin, o fundador, né, de Oda Shinshu, enfatizou o início, ponto de partida assim, no budismo. E ele acrescenta que essa parte é a mais difícil, sim, da jornada espiritual. Então, se for comparado assim, a uma jornada de trem, você vai viajar de trem, o mais difícil é pegar o trem certo. Essa é a visão dele. Talvez a gente possa discutir um pouco, ver se é isso mesmo, né? Assim, pegar o trem certo. Se ele pega o trem certo, metade da viagem já está terminada, já está concluída, né? Então ele continua dizendo que para Shinran esse início, que ele também equivale a Shin, né, a experiência da fé, esse início foi a experiência de encontrar o mestre Ronen. Shinran teve esse mestre, acho que todo mundo conhece aqui, né, chamado Ronen. E esse sensei, né, dessa linha, dessa escola, ele diz que é a coisa mais importante, assim, né, fundamental, a coisa fundamental na vida do Shinran e que fez ele entrar mesmo, né, dentro de um budismo que ele considera verdadeiro, entrar de uma forma verdadeira, quando ele encontrou esse mestre, Ronen. Nessa ocasião ele tinha 29 anos e o verdadeiro budismo então começou para ele nesse momento. Então assim, essa questão, né, da relação instrutor-aluno, mestre-discípulo, eu acho que é um ponto muito importante em qualquer linha de aprendizado, né? Acho que em qualquer área, assim, você encontrar um bom professor é sempre estimulante, né? Mas, assim, dentro do caminho religioso, eu acho que tem mais importância, né? Tem uma ênfase, assim, porque aquele que busca o ensinamento, muitas vezes busca de forma inteira, assim, né? Uma busca da vida mesmo, como se estivesse assim, se afogando e está querendo se salvar. Né? Então é um caráter de busca diferente daquele que busca apenas um ensinamento numa faculdade ou numa escola, né? Eu acho que é um mergulho mais assim, existencial, né? Quando a gente busca o professor. Acontece que isso, assim, a gente sabe que no Oriente, né, na Índia, por exemplo, nessa relação do guru, a importância do guru, a importância do mestre, é assim, extremamente valorizada, né? E é uma relação em que a confiança é absoluta. Né? Assim, é uma relação de confiança e de entrega. A gente vê vários exemplos em que isso acontece de uma forma bastante inteira, assim, devota. Assim, um comentário à parte, assim, a devoção, aliás, né, é uma qualidade que é associada à nossa escola de budismo, dentre as outras escolas. Alguns professores, assim, estudiosos do budismo falam que
pediu do Chinchu, essa escola é uma escola devocional, é classificada assim às vezes, né? Mas ainda assim, né, como é que se dá essa relação instrutor e aluno, ou mestre e discípulo, né? Eu acho que assim, um dos pontos da maior dificuldade de adaptação do budismo no Brasil está nisso daí, essa relação entre instrutor e aluno. Assim, acontece toda sorte de equívocos, incompreensões nessa relação. Shinran, ele ilustrou, por meio da sua vida, né, seus atos, como caminhar por essa via tão tortuosa, que não é fácil estabelecer essa relação, né? É uma relação difícil mesmo, uma relação difícil. E é tortuosa por quê? Somente porque um dos dois, seja o instrutor ou o aluno, deixou de compreender a natureza do ego. Esse mesmo sensei, né, lá nos Estados Unidos agora, ele fala da importância de se curvar, né, e que somente o que um mestre faz? O mestre, em essência, ele estilhaça o seu ego, né? Então, você poder se curvar, né, encontrar uma certa humildade, digamos assim, só acontece quando esse ego deixa de ser tão inflado, né, e adquire a sua dimensão razoável, né, porque a gente tem alguma dimensão aí que funciona na sociedade, né. Tem a outra, que é o orgulho, que é a arrogância, que é a vaidade extrema, né, que são produções do ego, né, que dificultam esse aprendizado, né, porque o que é fundamental nessa relação que se estabelece professor e aluno, mestre e discípulo, enfim, é o aprendizado, né, é alguém que quer caminhar, né, se esvazia e entrega e confia então nessa pessoa para seguir um caminho, né. Então, por isso, sim, eu sigo o mestre, né, Shinran, né, que negou para si prestígio, fama e riqueza. Ele foi extremamente crítico e assim, preciso, né, no que é isso, o que são essas medusas, assim, né, prestígio, fama e riqueza, né? Ele, percebendo as armadilhas inerentes a essas três posses ou poderes, né, ilusórios, ele tinha construído, então, o caminho da verdadeira libertação do samsara através do poder do Buda. Então, como é que é esse caminho? Queria pontuar, assim, alguma coisa sobre esse caminho. Alguma coisa que eu pude perceber, e se vocês acham que tem mais coisa também, a gente conversa, pode acrescentar. Mas, em primeiro lugar, assim, autorreflexão, né? Ontem, estávamos falando sobre autoconhecimento, né? Autorreflexão, eu acho que é uma outra forma de falar sobre isso, o autoconhecimento. Sei também se é possível chegar a conhecer esse ego, né? Não sei se é possível, às vezes eu acho que não dá muito. Mas, de modo simples, né? É ouvir o Dharma, né? Essa autorreflexão. Ouvir o Dharma, né? O ensinamento, e deixar que ele ressoe no coração, né? Deixar que ressoe no coração aquilo que mais chamou a atenção. O que mais chamou a atenção, assim, em alguma coisa que o sensei falou, ou que você leu no livro, ou que você viu no filme, enfim, o seu contato com o Dharma, né? Aquilo que ressoou no seu coração, chamou a atenção, e deixar aquilo circular um pouco dentro de você. E essa arte de escutar, ela é mais difícil do que parece, né? Porque quando a gente ouve, de fato, a gente deve soltar, né, todos os nossos apoios, né? A gente está sempre ancorado, né, nos apoios, que são os nossos saberes, as nossas garantias, né?
E soltar isso daí é difícil, né? Então, e também supõe usar todos os sentidos, né? Supõe uma abertura, que é de fato uma experiência de esvaziamento. É interessante me ver essa imagem, assim, por exemplo, na água, né? Quando você mergulha na piscina, no mar, né? Você não sabe o que você vai encontrar, o que você vai sentir, né? Você se lança aquilo ali, né? Uma certa analogia talvez seja possível, é sempre difícil fazer analogia, né? Mas, então, segundo alguns, né, aquele que eu falei antes, aquele que ensina, né, aquele mestre, é alguém que estilhaça o nosso ego. Então, dessa maneira, a gente pode realmente abrir uma outra escuta, né? E assim nasce, então, a confiança. Confiança de que tem um caminho ali na frente, né? De que essa pessoa é possível te levar lá longe, mesmo que você não saiba onde é, né? Mas, assim, a referência do Buda Amida é sempre uma referência de uma dimensão, né, infinita, de uma dimensão que a gente vai adquirindo a cada recitação do Nembutsu, a cada encontro com uma pessoa que vive o ensinamento de fato, né? Então, nasce a confiança, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o estudo, né? Ontem também foi falado sobre isso, né? Que o budismo, de fato, assim, primeiro eu vou só concordar que o budismo, de fato, é um conhecimento infinito, assim, né? Sempre tem muita coisa lá na frente para aprender, né? É inesgotável, né? E aí o problema é que às vezes a gente pode se perder nisso, né? Pode acontecer isso. Mas assim, olhando a vida do Shinran novamente, né, colocando ele como referência, ele estudou todo aquele ensinamento, né, disponível na época, né, desde o tempo de formação ali nos moldes da escola Tendai, né, que ficou lá, até seu estudo com o Ronen, durante um tempo, e seu aprofundamento no Dharma posteriormente. Tudo isso é um percurso pelo estudo que ele fez, né, pelos textos que a gente lê e acha difícil, né, que são sutras, comentários de comentários, né? Ele se debruçou sobre esses vários sutras e comentários de comentários, etc., né, e procurou ali, né, é verdade que ele tinha talvez ele tinha a orientação ali, né, do Ronen, mas também tinha uma direção, né, que é da escola da Terra Pura, né, já um pouco definida, né, mas ele abriu bastante o horizonte, né. A gente vê na obra final, mas a obra máxima dele, que é o Gyoshin Sho, né, a gente vê que ele percorreu vários ensinamentos do Mahayana, né, vários sutras. E aí, no final, ele deu ênfase, como a gente sabe, né, ao Sutra Maior. A gente sabe que tem os 3 sutras, né, que separou, né, selecionou os 3, mas desses 3, o Sutra Maior. E o que é um sutra? Originalmente, né, tem o sentido de fio, né, tem uma sequência ali que a gente vai seguindo, né, ele é uma narrativa, o Sutra é uma narrativa, né, o ensinamento do Buda é uma narrativa, é um relato sobre uma vivência do ensinamento. E, portanto, é uma realização, né, do caminho budista. Então, está ali no Sutra, né, estão ali nos Sutras as mesmas inquietações, as mesmas buscas que nós passamos. Em primeiro lugar, que nós empreendemos, né?
aqui a gente tem na lojinha do Oterá pelo menos dois, né, principais sutras, né, que são o Kangyo e o Amida Kyo, já traduzido para o português. Então eu convido vocês, né, que ainda não leu, né, a fazer isso, para ter essa experiência, porque a gente lê, pode achar, assim, isso se trata de uma outra realidade, uma realidade diferente da minha, com certeza. É uma outra época, né? Mas é importante a gente mergulhar e com a mente aberta, com curiosidade e com o desejo de nele se aprofundar. Acho que essa indicação para mim permanece assim como uma perseverança, talvez, né? Porque tem muitas dificuldades para entender. Eu concordo, né, com isso. Que ele não é algo escrito numa linguagem cotidiana, não, é uma linguagem que reflete uma outra realidade de vida. Mas assim também a gente está sintonizando com essa mesma confiança, né, que é do Shinran, né, que ele passou para a gente, né, é um retorno para nós, né, volta para nós essa confiança, porque ele mergulhou nesses ensinamentos, né, e selecionou um ensinamento em especial. Então, em algum momento, isso daí vai ressoar também na nossa vivência interna. Eles chamam de subjetividade. Eu estou vendo um budista da escola do Higashi, né, que chama Kyozawa Mancha, muito conhecido, né? Ele falou certa vez que a religião é um fato, um evento subjetivo. Então, subjetivo no sentido de que uma coisa, assim, um assunto é verdadeiro ou não, se ele é isso mesmo, verdadeiro ou não, uma coisa, isso depende, é determinado por nós mesmos. Não é definido assim por fatores externos, por opinião alheia. Então, esse caminho, voltando a palavra caminho, né, ou a religião, ou a espiritualidade, né, passa inevitavelmente por nossa experiência, né, por nossa vivência. Assim, no budismo geral, isso daqui vai desembocar nas noções de sabedoria e compaixão, né, também, né, que são dois eixos, né, essenciais dentro de um sentido e dentro do budismo geral. Bom, então, o terceiro ponto que eu queria falar é sobre o ritual, que também foi um tema que apareceu ontem na roda do Dharma, né? Mas eu vou juntar ritual e recitação, né? Recitação do Renúncio. A recitação e os ritos, os rituais, os ofícios, né, são atos realizados com o coração. Tem uma presença mais intensa, né, porque a gente realiza com todo o corpo, né, todo o ser. Não é só eu estou aqui pensando, refletindo, né, aquilo que enfim, que às vezes numa palestra, que fica uma coisa um pouco separada, né? Na hora do ritual não dá para separar, né? Isso que eu quero dizer. Mesmo que a gente não entenda, né, assim, todo o significado, eventualmente vai entender, né? Vocês podem, assim, saber isso, né? Não vou dizer garantir, porque a gente não pode garantir muita coisa, mas vocês podem saber que é bem possível, vocês buscando, né, vocês podem saber o sentido daquele ritual, o que está escrito ali, né, as palavras, né, em que contexto ele foi formulado, né, mas a gente pode, né, como o Shoshinge, né, recitar ele, e isso diz respeito a uma outra coisa que é um ritmo, né? É um ritmo
você entra num ritmo, você entra numa sintonia, e mais do que isso, não só isso, né? Você forma um conjunto com uma série de pessoas, né? Um ato de reunião, um ato de harmonização, né? Todos vão vibrar numa mesma frequência, digamos assim, né? Então, por isso, assim, é importante, seja assim, recitar, cantar o Josegê de manhã, que leva 5 minutos, né? A cada manhã cantar, eu acho que é muito interessante, é muito importante para quem quiser experimentar. Assim, além das funções objetivas, né, do ritual, tem funções objetivas, tem às vezes cumprir umas datas, marcar umas datas, né, marcar ocasiões, né. Também é você criar um espaço, um tempo, a gente cria um espaço, um tempo na nossa vida para reverenciar, para louvar, homenagear ou lembrar vidas, né, que contribuíram muito e contribuem, ou contribuem ainda, né, para a gente estar aqui hoje. Então, tem o significado simbólico, né, verdadeiramente simbólico do rito. E, além disso, né, tem o que acho que ele se alinha também com o sentido de um sutra, né, que é uma continuidade, é o que faz uma tradição ser uma tradição, né? Uma tradição é algo que mantém que digamos, estabelece, né, uma continuidade, estabelece de uma forma deliberada, né, decidida, né, uma continuidade, mesmo que a gente mude um pouco aqui, um pouco ali, enfim, mas tem uma continuidade, né. Também, né, é uma ocasião que a gente sai desse autocentramento, né? Não estou só eu pensando em mim, nas minhas questões, nos meus problemas, né? Eu estou deixando esse eu de lado, né? E estou dedicando esse meu tempo, dedicando o coração com sinceridade, né, a uma pessoa, a um Buda, né, quem seja. Então, eu acho que a gente vive num tempo em que a confiança passou a ser um evento assim, muito raro, muito difícil de acontecer, tão difícil como a gratidão. E a gratidão assim, é uma consequência no ensinamento de Osho. Ela é uma consequência, ela é algo que emerge. Emerge espontaneamente, emerge naturalmente. Tem esse sentido do arigatai, né, que é obrigado, né, que é difícil de ser realizado, né, no sentido dessa palavra. Da mesma forma, a confiança, né, tem sido um item caro, assim, precioso. Né? Mas, assim, voltando assim, ao primeiro assunto, em relação ao professor e aluno, né, eu não sei, assim, tem vários fatores, né, como eu tentei falar de alguns, né, mas, assim, perguntar, né, quando a gente pergunta, a gente deixa aparecer mesmo a ignorância, né, e a gente esvaziou, né, a gente esvaziou, deixou brotar a ignorância, deixou brotar a dúvida. Então, também é difícil, né? Também é uma questão difícil. Bom. Eu não sei, eu comecei 8 horas, tem que acabar 8h30 por aí, não é isso? Acho que eu vou mais uns assuntos assim, mas acho que eu vou parar por aqui.